TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez nosso programa na hora certa, no momento exato e do jeito que você precisa, porque todos nós precisamos sempre dessas páginas sagradas para nos instruir e assim despertar e aumentar a nossa fé. Nós estamos ainda no livro de Deuteronômio, o último do Pentateuco. Vamos hoje mergulhar na história, nos acontecimentos, nos fatos do capítulo 29. Portanto, eu peço que você pegue seu material e já de antemão agradecendo a presença de nossos mestres que vão navegar com a gente nessas águas. Maíla, professora Maíla aqui conosco, a quem agradeço. Fico feliz de estar aqui com vocês hoje e com o pessoal de casa. Amém. Meu padre Carlos Botura, Olá, a quem pessoal. agradeço. Carlos Henrique Botura. É difícil achar Carlos Henrique, né? Não, até que não. Até que não? Não é tão raro, não. Meus irmãos é Carlos Geraldo. São nomes compostos. O outro Carlos Henrique. Eu tenho um sobrinho, Carlos Henrique. Uhum. Então, com nossos mestres, vamos então para o nosso estudo, como eu disse, do capítulo 29. Vamos já quase chegando lá, falta pouco para nós acabarmos o Deuteronômio. Vamos saborear esse finalzinho. E aqui, nesse texto, eu vou ler. Antes, Ana, de fazer uma introdução, se você me permite. Sim, antes de nós lermos, né? Isso, nós vamos entrar então no capítulo 29, que junto com o capítulo 30 são o terceiro discurso de Moisés no livro. Então veja aqui, a gente destacou desde o início, algo que também vai ser lembrado nesses capítulos, o livro do Deuteronômio, segundo a lei, ou cópia da lei. Ele foi composto, na sua maioria, durante o exílio, ou logo após o exílio, quando o povo, voltando, também reconstrói a sua vida, né? Então, todas as instruções, novamente, a respeito da lei, a respeito do templo, de todas as coisas dedicadas ao culto, assim por diante. E então ele não é escrito de uma vez só, né? Ele pega várias tradições antigas, diversas fontes vão sendo compostas, a gente tem mostrado isso ao longo do estudo, né? E hoje aqui então nós iniciamos uma outra sessão desse livro, como eu disse, seria o terceiro discurso de Moisés, nesses dois capítulos 29 e 30. O primeiro discurso foi do Deuteronômio 1:1 até 4:49. O segundo discurso, mais longo, do capítulo 5 até o capítulo 11. Depois vem o livro chamado Livro da Lei, que pega bastante fortemente todos os mandamentos, né? Que foi do capítulo 12 até o 26. E ainda a promulgação dessa lei, que está de modo solene, nos capítulos 26 a 28, né? Onde chegamos no programa passado. Hoje, então, esse terceiro discurso. E depois veremos, né? A partir do 31 seria assim, o epílogo praticamente do livro, que vai falar da morte de Moisés, de avistar a terra, de passar o comando para Josué e assim por diante. Então esse aqui, e ele tem mais uma vez, como o tema principal do livro todo, é a questão da aliança, da fidelidade a adorar apenas a Javé e não a outros deuses, né? Também esse terceiro discurso aqui, mais uma vez, ele vai recordar a aliança e tem os vários passos que costuma haver nesses relatos de como se faz uma aliança, de como ela é composta, tá? Muito bem, então vamos mergulhar nesse terceiro discurso e nesse iniciozinho vou ver do versículo 1 ao versículo 8. Quem estiver sem a Bíblia é só escutar. Moisés convocou todo Israel e disse: Vós mesmos vistes tudo o que Yahvé realizou na terra do Egito contra Faraó, seus servidores, todos e contra a sua terra. As grandes provas que vossos olhos viram, aqueles sinais e prodígios grandiosos. Contudo, até o dia de hoje, Yahvé não vos tinha dado um coração para compreender,
olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu vos fiz caminhar 40 anos pelo deserto, sem que vossas vestes envelhecessem, nem as sandálias dos teus pés. Não tivestes pão para comer, nem vinho ou bebida embriagante para beber, para que compreendesseis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. Viestes depois até este lugar, Seom, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para a guerra, mas nós os vencemos. Conquistamos sua terra e a demos como herança a Ruben, a Gade e a meia tribo de Manassés. Observai as palavras desta aliança e ponde-as em prática para serdes bem-sucedidos em tudo quanto fizerdes. Para mim tem um tom meio nostálgico aqui. É o senhor, Padre, ou Maíla, pode me ajudar nesse tom nostálgico que eu estou sentindo. É como se realmente, depois de tudo isso aí, depois de toda essa caminhada, depois de 40 anos, parece que o serviço já está finalizando e o cansaço está batendo, né, Maíla? Eles aqui, Moisés faz uma memória com eles do sentido dessa caminhada. Por que caminharam pelo deserto? Por que foi feita a libertação lá do Egito? Então ele lembra, vocês foram uma raça, né, um povo escolhido por Deus. E claro, aqui ele já está encaminhando mesmo para essa entrada na terra, fazer todo esse processo chegar ao fim. Então dá esse sentimento, mas eu acho que o sentimento maior é nunca deixar que o coração do povo e a mente se esqueça de quem fez isso por eles. Isso. Então, o grande detalhe desse texto, por isso que ele fala assim, eu fiz vocês caminharem 40 anos pelo deserto, as vestes de vocês não envelheceram, as sandálias não gastaram. São palavras de Moisés, mas no fundo são palavras do próprio Deus para o povo. Quem cuidou desse povo? Para vocês chegarem até aqui, fui eu quem cuidei. Então, nunca esqueçam disso. Tanto é que nos próximos textos nós vamos ver essa aliança, chamada de segunda aliança, não porque seja nova no conteúdo, mas agora é porque é um novo povo. 40 anos foram gerações que foram aí se sucedendo. Quem saiu do Egito não está entrando na Terra Prometida. E por sua vez, depois do tempo do exílio também, como a gente falou antes. Então, tanto quem saiu do Egito não entrou na Terra Santa, como também quem foi para o exílio não voltou de lá, voltaram os descendentes. Descendentes, é verdade. Então, aqui exatamente está renovando essa aliança. Daí a memória que coloca aqui sempre, não esquecer da história dos patriarcas, etc. Somos descendentes daquele povo que o Senhor retirou do Egito. É o fundamento. O fundamento de tudo é nunca esquecer quem fez tudo por nós. Parece que eu é estou o próprio ouvindo, Deus. parece que eu estou ouvindo Jesus dizer: farei novas todas as coisas. Sim. Né? Em termos de conteúdo, não, porque Jesus não vem mudar em nada a lei, mas veio dar e fazer a gente se lembrar onde foi que nós, como povo de Deus, nos perdemos e esquecemos desse Deus que nos libertou, que nos cuidou. Por isso que em Jesus, ele dá sentido a tudo, porque agora não é mais Deus que envia profetas ou enviou o próprio Moisés. Ele envia agora o seu próprio Filho para nos fazer lembrar dessa aliança. E interessante é que a vinda desse filho não é uma coisa assim isolada. Deus, claro, na sua grandiosidade, no seu poder, na sua magnitude, ele poderia realmente ter feito como todos esperavam. Um grande rei poderoso que, acima de tudo, ia ditar uma lei e renovar tudo pela palavra, né? Mas interessante é que Deus luta e trabalha, né, Padre, para essa pedagogia que a gente fica imaginando, cara, mas para que ele pensou nisso? Olha só, lá atrás, buscar um povo escravo, formar esse povo, tirar ele da indignidade que vivia, renovar sua dignidade, fazê-lo passar por toda essa renovação, entender o processo de reconstrução, renovar gerações. É uma loucura se a gente for pensar bem, a paciência de Deus, né? Não é à toa que ele... Veja bem a escolha do Senhor, assim como a escolha de Jesus também, que muita gente não compreende quando se fala nesses termos.
Nosso Deus é o Deus dos excluídos, é o Deus dos pobres. O que que ele faz? Ele vai onde a necessidade é maior, onde está a maior miséria, vamos dizer assim, em torno dos sentidos, e carrega esse povo por uma nova realidade, sempre lembrando, então, não é mérito próprio, é mérito dele que escolhe e realiza. Então, a gente tem que colocar isso para a nossa vida, para a vida da igreja, da mesma maneira, sempre recordar essas coisas, porque se a gente esquecer disso, a gente começa a se orgulhar, pensar que é melhor do que os outros povos, pensar que nós somos os únicos escolhidos. Somos os escolhidos, sim, mas para ser um sinal entre os outros povos todos das bênçãos de Deus. Escolhe o menor, o mais largado, né? Para mostrar que Deus olha e traz esse povo para... Então, dentro desses conflitos que até hoje, né, nós infelizmente vivenciamos no Oriente Médio ali, né, Israel, Palestina principalmente, se esquece da memória, porque se lembram que foram os escolhidos. Então, a terra é nossa, Deus prometeu para nós. Tá, mas de onde que ele te tirou? Qual é esse outro povo que está do seu lado? E isso é preciso ver também, né? Não estou puxando sardinha para ninguém, né? Estou falando que esses dois povos que estão em conflito ali o tempo todo, eles não conhecem o que significa misericórdia ainda e o perdão. Isso é mensagem de Jesus, né? Daí a gente precisa ter essas recordações da nossa história, de onde é que eu saí, aonde é que eu estou, né? Para onde que eu devo me dirigir. Tudo isso é um conjunto, como você colocou, a Maíra também, né? É uma história inteira que nós guardamos e devemos guardar no coração para não ser esquecida em nenhuma das suas partes. Ok. Podemos seguir então a partir do versículo 9. Versículo 9. Vós vos colocastes hoje diante de Yahvé vosso Deus, os chefes das vossas tribos, os anciãos, os escribas e todos os homens de Israel, como vossas crianças e mulheres, inclusive o estrangeiro que está no teu acampamento, desde o que corta a tua madeira até o que tira água para ti, a fim de entrar na aliança de Yahvé teu Deus, no pacto com imprecação que Yahvé teu Deus assume hoje contigo, para que hoje ele te constitua como seu povo e que ele próprio se torne teu Deus, conforme te falou, e segundo havia jurado a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que eu estou concluindo esta aliança e este pacto com imprecação, mas também com aqueles que está aqui, com aquele que está aqui conosco hoje, diante de Yahvé nosso Deus, bem como aquele que não está hoje aqui conosco. É preservar a história, manter aqueles que desde o início vieram caminhando e que continuam nessa memória, é isso? Sim, sim. E Deus, ele faz questão de mostrar que ele é o mesmo Deus sempre, por isso que ele faz esse resgate até dos patriarcas. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Então, não importa o momento da história que eles estivessem vivendo ali, seja na entrada da terra prometida, seja quando eles voltam lá do exílio da Babilônia, que também partes do livro são escritas nessa época, lembrar sempre que o Deus é o mesmo Deus que continua agindo na vida desse povo, né? Então, por isso que ele lembra aí, eu sou o Deus dos seus antepassados, que prometi e continua valendo a minha aliança. A aliança é um compromisso, não é algo descartável. Uma aliança é um pacto que, para dar certo, os dois lados têm que ser aí comprometidos, concordes entre si. Do lado de Deus sempre será, mas o povo precisa entender isso. Então, por isso que, eu nunca me esqueço, nos primeiros capítulos desse livro, no nosso programa, a gente falava em inculcar, né? Colocar na cabeça, mas no coração também. Isso. Nunca esqueça. Então, aqui bate nessa tecla. Continua batendo nessa tecla, né? E hoje não é diferente, né, Maíla? Hoje nós continuamos, já tomamos posse da terra, né?
terra que mana leite e mel, mas o nosso antepassado é esse. Se nós olharmos para trás, nossos antepassados fizeram parte dessa história aqui. Sim. Porque nós nos consideramos povo de Deus, né? Por Abraão Povo dessa na fé. aliança, exatamente, né? Então que nós tenhamos sempre essa lembrança muito viva. Exatamente. Sim, sem dúvida. Veja bem que nesse trecho, embora a sua tradução seja um pouco diferente, mas pelo menos 4 vezes aparece a palavra hoje. Uhum. Então nós temos Logo no início, no 9, isso. colocastes hoje diante de Colocastes Yahvé, vosso hoje. Deus. Depois aqui me aparece no versículo 11, o pacto que o Senhor teu Isso. Deus Hoje estabelece assume hoje contigo contigo. hoje. Uhum. Depois vai aparecer no 12. versículo 12. 12, para 12, que hoje ele te constitua como um povo. Aqui no meu não apareceu Aham, na minha 12 tradução. também. Então são 5 vezes. 5 vezes. Depois o versículo 14 aparece 2 vezes. Uhum. Eu estabeleço com quem está hoje aqui conosco, na presença do Bem Senhor como nosso aquele que Deus, não está. que não está aqui hoje. Existe um comentário, não lembro qual é o capítulo, na carta aos Hebreus, se não me engano, que fala: enquanto existir um hoje, quer dizer o quê? Essa aliança, essa lembrança é para sempre. E vai ser renovada a cada dia e a cada geração, exatamente no sentido de que nós somos os descendentes hoje, né? Sim. Que para quem essa aliança também é feita, né? Em favor nosso também e das gerações todas que virão. E o 5, né? O 5 lembra a própria lei, né? Os 5 Exato. livros. 5 livros né? também. Hoje. Porque eu vejo assim, padre, eu que sou fruto dessa geração, nós todos aqui, né? Geração de hoje. Uhum. Às vezes a gente tem uma tendência a dizer, eu não tenho compromisso nenhum com isso que fizeram lá atrás. É coisa antiga, É coisa velha, antiga, coisa eu não estava passada. ali, Eu não assinei nada, ninguém me perguntou, eu não Não é? estava lá. não comi daquele maná, mas eu como do maná real hoje. Não é? É interessante isso. Que a história, ela se perpetua no compromisso que cada um faz. Que cada um faz. Naquele exato, momento, né, padre? Então, exato. O que fala, ninguém fez por mim, eu tenho que receber. Renovar essa aliança, e né? aceitá-la para mim, né? Na minha vida, na minha geração. Não é o outro que faz por mim, de fato. e Né? é bem essa consciência que nos faz assumir hoje esses deveres. Aham. De continuar honrando o Senhor nosso Deus, que lá atrás nos resgatou da escravidão. Porque E nós aqui- éramos escravos, E né? aquilo que se repete muitas vezes também, né? O pai vai ensinar ao filho, né? Transmitir, Vai aos netos, né? vai transmitir, vai ler a cada geração, a cada Páscoa, Isso. vai ser lido, vai ser renovado de novo, como É. a gente renova hoje o nosso batismo, né? Então, Coisa tudo que isso. muitas famílias perderam, né, Maíla? Mas Sim. eu acho que é algo assim tão importante. Nós somos pais, avós, tios, Uhum. né? Ter esse compromisso de que aquela criança ali, ela está aberta a tudo que você coloque. Sim. Então, vamos colocar a consciência de que aquela história é dela. Essa história que você está vivendo hoje é dela também. Ela Né? faz parte. Aham. Ela faz parte. E é interessante como que tudo, principalmente nos textos bíblicos, tudo é muito cíclico. Né? Então ele fala, repete, volta de novo, fala novamente. Lembra isso que o padre está nos lembrando lá do Êxodo. Quando seus filhos perguntarem, conte a história para eles. Isso. Aham. Eles contarão para os outros. Recordação. Né? Recordação. E se nós olharmos Jesus veio e bateu na mesma tecla, falando a mesma coisa que durante todo o Antigo Testamento havia sido falado. E que nós hoje, como igreja, fazemos a mesma coisa. Por isso a Bíblia, voltando lá no hoje, que Padre Carlos Henrique, que o Padre Carlos Henrique falou, por isso que tudo que está aqui é tão atual, é tão hoje. Às vezes a gente nos encontros bíblicos, as pessoas falam, nossa, mas tudo que se fala aqui está acontecendo, serve para mim, mas por quê? Porque a palavra de Deus é para o nosso... É viva Exatamente, sempre. é viva sempre, é E a hoje. humanidade não muda Não muito muda, também. exato. Então é sempre atual, porque a palavra de Deus é atual, porque é em cima dos valores, do amor, da misericórdia, quer dizer, isso não vai mudar nunca. E nós também não aprendemos muito, então temos que ouvir de novo para poder aplicar na vida.
Ok, versículo 15. Sim, vós conheceis de que modo habitávamos na terra do Egito e como passamos em meio às nações que atravessastes. Vistes suas abominações e seus ídolos, madeira, pedra, prata e ouro que elas possuem. Que não exista entre vós homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se desvie hoje de Yahvé nosso Deus, indo servir aos deuses daquelas nações. Que entre vós não exista uma raiz que produza planta venenosa ou amarga. Portanto, ouvindo as palavras deste pacto com imprecação, se alguém abençoar a si próprio no coração, dizendo: vou ter paz, mesmo que não ande conforme a obstinação do meu coração, pois a abundância da água fará a sede desaparecer. Yahvé jamais consentirá em perdoá-lo. Pelo contrário, sua ira e ciúme se inflamarão contra tal homem, sobrevindo-lhe toda a imprecação escrita neste livro, e Yahvé lhe apagará o nome sob o céu, de sob o céu. E para seu infortúnio, Yahvé o separará de todas as tribos de Israel, conforme as imprecações da aliança escrita neste livro da lei. É aquilo que a gente estava falando. Aqui só está realmente sendo bem categórico, né? E uma coisa, a gente já falou isso em alguns programas passados. Deus é o Deus de extrema misericórdia. Não existe nada que, reconhecendo um erro, Deus não possa perdoar a nós e ao povo. Algo que Deus abomina e sempre vai abominar é a idolatria. É colocar algo no lugar dele, algo ou alguém no lugar dele. Por isso a Bíblia, os textos, ele apresenta para nós uma verdadeira ladainha de um Deus que não aceita a idolatria. Ele fala de raiz venenosa, Isso. mas no fundo que raiz venenosa é essa que vai entrar Sem que você e perceba. vai estragar e vai nos fazer perder? A idolatria. Então, isso Deus não admite. Porque se nós colocamos outra coisa ou alguém no lugar de Deus, quem é capaz de nos perdoar? Quem é capaz de nos cuidar como Deus Ninguém cuida? a não ser ele. Então, isso Deus não admite. E ele deixa bem claro aqui, né? Não perdoarei esse tipo de prática. E apagarei o nome dele debaixo do céu. Ou seja, É a categórico. fidelidade que Deus exige da sua esposa igreja. Exato, isso povo. mesmo que eu estava Exato. lembrando. Né, padre? Sim. É exatamente isso. E a gente vê assim, pô, mas o que o povo inventa? Que houve traição? Onde é que vê? É porque você não mergulha na história para sentir o coração de Deus. Sim. Que tirou esse povo, criou esse povo, idealizou esse povo, chamou esse povo, constituiu gente, depois povo. Quando os viu prisioneiros, ele os resgatou e esse povo volta e trai o Senhor, adorando o bezerro de ouro, que foi a primeira traição depois que eles foram resgatados, né, padre? E como lembra aqui, todos os ídolos, tanto do Egito quanto das nações que encontraram durante o deserto, como também as nações que vão encontrar na hora que entrarem na terra. Todos eles eram politeístas, né? Tinham os seus próprios ídolos e deuses, né? Então aí está a unicidade, né? Ou o que a gente chama hoje de monoteísmo, é algo próprio que nasce de Abraão, né? E das 3 religiões que vieram dele, que são monoteístas. Todas as outras são politeístas, né? Sim. Admitem vários deuses de tantas maneiras diferentes, ou forças, ou o que seja. Mas essa lembrança que você traz é muito importante. Veja bem que o fundamento da aliança é esse do monoteísmo, e sempre coloca: eu sou um Deus ciumento, não admito outro. Eu serei seu povo, eu serei vosso Deus, vocês serão meu povo. É único. Ouve, Israel, teu Deus é um. E assim por diante. E daí a gente chama do quê? Aliança, como você recorda, que eu falo isso aqui é anel, mas quando se trata de casamento, é aliança. Compromisso, né? E daí que o sacramento, o matrimônio é um sacramento para nós, porque Jesus confirmou tudo isso e coloca o matrimônio como um sinal do amor de Deus no meio de nós, a qual então o esposo e a esposa devem
viver entre si a mesma fidelidade que o povo, então, deve viver com o seu Deus, né? Aqui, esse trecho, ele começa, como vinha nos versículos anteriores, falando de povo, né? Mas, de repente, aí, a palavra muda para o singular. Cada um também tem que respeitar isso. Então, se a aliança, né, é com o povo, é um povo escolhido, mas cada um, né, individualmente também tem Faz a sua escolha. própria Tem a sua responsabilidade e escolha em ser fiel também, individualmente, pessoalmente. É verdade. Muito bem. O assunto está ótimo, né? Eu adoro esses assuntos para entender mais as coisas, né? Mas eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente já volta. Ok, queridos, voltamos. Gente, esse tema a gente pensa que não vai dar nada, né, queridos mestres? Mas quando a gente vai mergulhando, a gente vai percebendo como é fundo esse chão lá, né? Sim, Como é profunda essa história. Então, nós estamos vendo essa questão da fidelidade. Eu quero já aproveitar e convidar vocês para a gente fechar esse capítulo 29, acompanhando a leitura do 21 até o 28, que vai dizer: a geração futura, vossos filhos que irão se levantar depois de vós, e o estrangeiro, vindo de uma terra longínqua, vendo as pragas desta terra e as enfermidades que lhe tiver infligido, dirão: enxofre e sal, toda a sua terra está queimada. Ela não será mais semeada, nada mais fará germinar, e nenhuma era nela crescerá. Foi como a destruição de Sodoma e Gomorra, Adama e Seboim, que Yahvé destruiu em sua ira e furor. E todas as nações dirão: por que Yahvé agiu desse modo com essa terra? Que significa o ardor de tão grande ira? E responderão: é porque abandonaram a aliança que Yahvé, Deus de seus pais, havia concluído com eles quando os tirou da terra do Egito. Eles foram servir outros deuses e os adoraram, deuses que não conheciam e que ele não lhes havia designado. Então a ira de Yahvé se inflamou contra esta terra, fazendo-lhes sobrevir toda a maldição escrita neste livro. Yahvé os arrancou do próprio solo com ira, furor e grande indignação e os atirou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas escondidas pertencem a Yahvé, nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Essa fidelidade é uma coisa muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Por isso a fidelidade é modelo de casamento, equilibrado, perfeito, cristão, né? Sagrado. Sagrado, né? Não é apenas uma união, é uma união baseada na própria união nossa com Deus. É um espelho, né? É um espelho. É um espelho. Por isso Deus, ele cobra tanto isso. Cobra. E por que Deus cobra? Porque ele é fiel. Só pode cobrar quem pratica. Ele cobra do povo para que o povo tenha a fidelidade que nós tenhamos. A gente tem que pôr esse povo, nós dentro disso. Mas ele cobra com esse amor, mostrando que ele é sempre fiel e sempre chamando, nunca se cansa. Mesmo nas inúmeras vezes que o povo de Israel e nós mesmos não somos fiéis a Deus, ele nunca desiste, ele volta, ele mostra, ele chama, ele perdoa, ele dá uma nova chance. É interessante, você falou uma coisa aí que me despertou um outro sentimento, viu, Pablo? Dizer assim, Deus é fiel, por isso que ele cobra, né? Mas, veja bem, é estranho Deus escolher a parceira da sua vida, alguém que seja infiel. Deus quer fidelidade acima de tudo, ele tem que ter a melhor pessoa do lado, o melhor modelo, melhor exemplo de fidelidade que corresponda ao que ele é.
E como Deus, coitado, diante da sua criação, se viu diante da infidelidade de sua própria esposa. Não sei se o padre quer falar. É outra vez a humanidade que nós falamos, Que nós- né? Não é só o povo de Israel que foi infiel, né? Todos, Sim, quando a É. gente fala... toda a humanidade. Israel ela- representa o povo de Deus nesse caso, Daí né? você tem a fidelidade de Deus e nós que devemos tentar Fidelidade. corresponder a essa Aham. fidelidade. Tem as ameaças, né? Tem as maldições para quem for infiel, tem o castigo, mas também tem A recompensa. misericórdia. E recompensa Uhum. para esses. Aí que tá, daqui o próximo capítulo vai falar, você vai escolher para cá ou para cá, mas vai ter misericórdia, porque todas as vezes que o povo traiu o Senhor, outra vez ele volta com misericórdia para renovar esse coração, renovar essa aliança, dar outra vez a sua palavra, dar outra vez os seus benefícios. Claro que vai ter um juízo, mas o juízo é final. Não é agora o E juízo. esse é um né? modelo. Ainda é a misericórdia. o E esse tempo é da um modelo misericórdia. para Ainda os, temos. um modelo para os casados, para Exato, o casamento. também Todos, isso, todos. entende? Nada de vou matar porque me traiu, mas sim, acima Pois de é. tudo, misericórdia, construir o outro, o Uhum. cônjuge. Faz parte. né? E ainda voltando à pergunta sua, penso assim na resposta. Se Deus tivesse olhado para todos os povos e dentre algum povo nessa humanidade, ele encontrasse um povo fiel e perfeito e escolhesse esse, como você colocou, ele sendo fiel, ele sendo um Deus perfeito, escolhe um povo perfeito para essa aliança. Onde nós, que a maioria não somos, Aham. Onde entraríamos. é que ficaríamos nisso? quer dizer, ele escolhe um perfeito e excluiria Todos os todos demais. os demais. É o contrário. No meio dessa imperfeição, inclusive do povo de Israel, nós nos vemos. E ele ensina a construir a fidelidade. Né? E ele Aham. pega pela mão e diz: tá bom, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês se deixem conduzir por mim. Mesmo sendo infiel, eu ajudo, eu busco, eu perdoo, eu ensino, eu livro. E aí vocês constroem esse caminho comigo. E no final ainda tem o purgatório. Muito, e graças a Deus. Para Graças a ver Deus. como que ele não perde. Não se cansa não de se Não se cansa cansa. de perdoar, Resgatar, de Eu nunca me resgatar. esqueço de uma frase de Santo Ambrósio, quando ele fala da questão dos anjos. Ele fala da queda dos anjos. Os anjos também tiveram a liberdade de dizer sim ou não a Deus como criaturas. E ele, na meditação de Santo Ambrósio, ele diz assim: mas por que Deus criou os anjos e, vendo a infidelidade deles para com ele, uma parte, pelo menos, desses anjos, ainda assim criou o ser humano? Porque o ser humano, Deus que sabe tudo, Deus saberia que o ser humano também faria o mesmo caminho que os anjos. E aí Santo Ambrósio conclui dizendo assim: ele cria o ser humano porque ele queria ter uma criatura que ele fosse capaz de perdoar. pela paixão que ele Pelo tem amor por essa que criatura. tem. Aos anjos ele não pode perdoar, porque os anjos têm a plenitude da inteligência, da liberdade, sabem o que estão fazendo. Mas nós não. Por isso Deus nos perdoa sempre. Por isso que ele escolhe um povo. Se a gente olhar, se fôssemos nós, a gente não escolheria o povo de Israel. Né? Pensaria assim: nós com tanto povo bom por ali, numeroso, Pois forte, é. guerreiro, vai pegar esse povo aí. Uma Mas vez, é ele- uma vez me perguntaram do Japão, quando eu estava lá, perguntaram, mas por que escolheu Israel? Eu falei, porque não tinha povo pior para escolher. E onde ele Olha, eu exerce, vejo que não Tá tinha nessa ainda luta pior, ainda né? com ele, com onde ele Deus. exerce a sua misericórdia. É Onde bem ele isso pode- mesmo. Exatamente. Agora, se ele escolhesse o bom, como ele ser misericordioso? Como ele ser um Deus de amor? Quer dizer, vem mais uma lição aí de Deus, né, para Pois é. conosco, E né? é o que Jesus faz. Quem é que ele vem procurar? Não os sãos, os doentes, aqueles que precisam de conversão. Se aproxima deles para chamar a conversão. É sempre essa
dinâmica, dinâmica de Deus Pai e de Jesus que mostra conosco, né? A ponto de morrer na cruz para nos dar a reconciliação. Por isso que ele era tão incompreendido, porque Uhum. sendo Deus o Messias, nossa, ele deveria buscar e estar sempre com os escolhidos, Como faziam os os perfeitos, os fariseus. fariseus. Uhum. Aí onde ele estava buscando o pecador, com a mulher adúltera, com o cobrador de impostos, com aqueles que estavam doentes, para mostrar que é uma frase que um sacerdote tem que eu gosto muito daqui. Quem tem o todo tem o todo tem a parte. Mas quem tem a parte Não não tem tem o o todo. todo. Jesus buscando esses que não tinham vez a princípio, os outros que são bons, que querem, já estão dentro com ele. Uhum. Mas Né? então, mais uma vez isso aí, sabe o que me ressalta? Estou aqui pensando enquanto vocês falam. O papel da igreja. Uhum. O papel da igreja ministerial. Porque se a gente fosse se valer de todas as famílias, de todos os pais, na educação dos seus filhos, para que transmitam a herança divina para eles, seria uma grande falha. Uhum. Mas Deus coloca a igreja como aquela que, através da igreja, perpetuar-se-á todo o meu ensinamento. Então, a igreja é aquela que guarda exatamente o ministério da fé, a fidelidade, o conhecimento, né? Tudo isso aí através de E ganha do todos próprio nós. Cristo a autoridade para fazer isso, né? Continuar fazendo Uhum. isso. Para né? repropor sempre a conversão, né? Veja bem, que não é para excluir mais uma vez, é para incluir. Chamando a conversão continuamente. Mudando. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Quando a gente já condena, esses daqui não são dignos, ficam fora, estão sendo fiéis? Né? É a pergunta que a gente tem que fazer. Estamos fazendo o papel que Deus faria, né? Exato. E deixa eu falar uma coisinha, né? Quando a gente começa a ler esse trecho, né, a partir do versículo 21, dá a impressão que está falando da terra do Egito. Mas no finalzinho Mas não é isso, né? Não. As gerações futuras sucederão os estrangeiros Principalmente que no vierem da terra. 27. Quando virem as pragas desta terra, as doenças, sal, enxofre, terra queimada. Dá a impressão Lembra que está do falando Egito, das mas pragas não do é. Egito. Mas não, foi o que aconteceu em Já. Israel, Aham. com a Babilônia, que vem, Principalmente invade, no devasta. versículo 27. Isso. Leia o versículo Exatamente. 27. Yahvé arrancou do próprio solo com ira, furor e grande indignação e os atirou numa outra terra onde hoje se vê. Que foi Que é o a exílio da Babilônia. Babilônia, mas que depois de outra geração vai retornar Uhum. essa terra de novo, vai refazer a aliança. Sim. Então veja bem, existe castigo, mas existe sempre a misericórdia que vai preponderar sobre tudo. E Deus fala, né? Vocês que foram arrancados, mantenham a esperança de que um dia vão poder voltar. Né? Os descendentes deles, e 40, uns colocam 40, outros 70 anos, eles voltam, né, lá da Babilônia. Para quê? Para procurar fazer certo. Se fizer errado, se continuar nessa infidelidade, vai acontecer outros desterros, né? Então veja bem que quando essa parte do livro é escrita, não é uma profecia de futuro, é aquilo que já estava Sim. acontecendo ou havia acontecido, tá? Então, como falamos no início do programa hoje, recordando mais uma vez, embora o Deuteronômio esteja ambientado, né, na hora que o povo está para entrar na terra, depois da travessia do deserto, na verdade, esse livro, ele pelo menos ele é composto quando já aconteceu o exílio e estão voltando. Sim, exatamente. Eles têm a lembrança do que aconteceu no Egito, mas estão vivendo novamente a mesma situação, né? Então, quando Exilados. Nossa Senhora tem Jesus, vem a perseguição, Herodes manda matar, vai atrás dos magos, aquela história toda. E José, em sonho, é ordenado que pegue a criança e fuja para o Egito. É interessante, eu visualizei agora como se a nova aliança por Jesus chegasse ao Egito, da onde saiu esse povo para ser constituído, Sim. para que então é como se Jesus dissesse assim: peraí, ó, vim aqui ver vocês, mas foi através de vocês que eu tive o direito de ter uma família,
um povo, Uhum. né? Como Deus é caprichoso nos detalhes, né? Eu vejo São José e falo, São José que é meu pai na fé, aí eu falo, São José, me leva para a terra do Egito, né? Junto com Maria, me protege, me deixa lá, porque essa terra da perdição é muita gente querendo assim atrapalhar a missão da gente, não é? Uhum. Me deixa escondidinha lá no Egito, quer dizer, do Egito, da onde precisou se sair, porque era terra de escravidão, de repente passa a ser a terra da guardiã, Proteção. a terra da proteção. Interessante. Sim. Para você ver o quanto Deus não perde a chance de levar de deixar o seu filho santificar todos os lugares e todas as pessoas. Se olhar lá o Egito, não, o Egito um dia foi terra de cativeiro para o povo de Israel, então agora eles que fiquem lá. Terra de Não, perdição, né? perdição. Mas não. Não. Jesus pisa ali enquanto bebê, Aham. criança, e santifica aquele E lugar. vê ali um esconderijo, uma proteção. Isso. Interessante Por isso que isso. tudo na vida depende da ótica. Isso. O Egito pode ser sinal de escravidão e morte, mas pode ser sinal também de proteção. De proteção, salvação. E salvaguarda desse Isso. menino que estava para ser morto. Exatamente. O povo de Israel é um povo eleito. Ótimo, maravilha. Deus quis fazer com eles uma experiência de amor de um Deus e de um povo. Mas se não aceitarem, também será um povo de maldição. Uhum. Então, não é assim, escolheu, tá escolhido, para um determinismo. Tudo depende das nossas escolhas. É até o que nós vamos ver no capítulo 30. Uhum. Deus quer algo para nós, mas depende das nossas escolhas. Eu até penso se não tem mais um assunto para a gente explorar, porque o capítulo 30 acho que está, quem sabe, já quase no outro programa. Assim, nós temos aqui, bom, falando do Egito, né? Aham. Essas citações, né, da mudança dos inocentes, tudo está no Evangelho de Sim. Mateus, e exatamente depois vai dizer o que? A citação, para se cumprir o que havia sido escrito, do Egito chamei o meu filho. Isso. Né? Então nós temos ali Mateus, ele está apresentando Jesus como um novo Moisés que faz de novo exatamente, todo o resgate êxodo, do povo. né? Daí de novo a gente vai ter também Jesus os 40 dias No em paralelo deserto. aos 40 anos do povo Isso. no deserto, recebendo de novo, né, de Deus as bênçãos, né, da aliança, mais uma vez, que ele vai transmitir, né? Uhum. E por isso que nós temos cada ano a quaresma, porque a gente tem que outra vez fazer toda essa caminhada. Vamos sair do Egito, vamos nos dirigir à Terra Prometida agora no segmento de Jesus, que é o novo Moisés. Isso. Né? Isso. Tudo isso, então, vai refletindo a nossa humanidade, o amor de Deus, a necessidade de conversão, a misericórdia permanente do Senhor sobre os pecadores também, né? Então, depende da nossa decisão, a gente aceitar ou não essa lei, a buscar essa fidelidade sempre, né? Que precisamos buscar sempre, mas precisamos sempre de perdão. Sim. Né? E isso é o que ele nos oferece exatamente na cruz de Jesus, reconciliação. Né? E cíclico para também nos ajudar, porque nós somos sempre novas criaturas em Deus. Sim. Toda vez que a gente o busca, toda vez que a gente passa por esses processos de conscientização, de estudar a Bíblia, por isso que eu digo que a palavra de salvação fortalece a nossa fé, nos aprofunda, né? Nos leva a aprofundar, nos dá essa oportunidade de sermos novas criaturas, porque a quaresma passada tinha uma forma de ver a vida. Essa quaresma é uma nova oportunidade. É um novo deserto, são de novos os 40 dias em que eu sou convidada como pessoa a fazer essa descoberta, né? Pode falar. Tá, e aqui também outra coisa que chama a atenção, no versículo 20, lá estava dizendo, segundo as maldições que sancionam alianças escritas neste código. Depois vai aparecer de novo a palavra código no versículo 26, escritas nesse código. O que é código? É livro, né? Códice, quer dizer um livro, ou seja, né?
esse conteúdo todo da aliança, do Deuteronômio, dos capítulos anteriores, já estava organizado como um livro. Veja bem, não era só discursos de Moisés, né? Mas já tinha sido tudo colocado por escrito, compilado, né? Dessa maneira. E outra vez aqui chama a atenção, o versículo 27. Por isso o Senhor os arrancou do seu solo com ira, furor e indignação, os atirou numa terra estranha, como acontece hoje. Veja bem, esse trecho aqui foi redigido no exílio. Eles estavam no exílio, mais uma vez, coloca aqui esse indício para nós, né? Então ali já estava compilada essa lei, né, durante o exílio. E aqui eles estão no exílio, nessa parte do livro aqui, da composição dele. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o livro do Deuteronômio, assim como os 5 livros da lei, essa Torá, ele não pode cair na questão de apenas conhecer, saber da lei. Por exemplo, o que era o grande problema dos fariseus? Eles sabiam a lei, conheciam a lei, praticavam, mas num sentido de uma observância fundamentalista, mas não viviam esse espírito da lei. Nós não podemos também, ao estudar os textos bíblicos, meditar nessa palavra de Deus, apenas conhecer. Às vezes a gente tem essa sede de conhecer. Eu quero conhecer, quero estudar a Bíblia, quero entender. Para quê? Se não for para praticar, nada. Era melhor não conhecer, porque não seria cobrado porque não conhece. Então, por isso, todo esse bloco dos 5 primeiros livros que são chamados da lei, ele tem que ser algo que entra na nossa vida. Quando eu vejo os 10 mandamentos, não basta eu decorar, saber o que Deus falou. Eu estou vivendo isso com dificuldade ou não, mas eu estou vivendo. Isso faz a diferença. É um código de vivência, né? É um código, exatamente, é um código de vivência. Não é uma lei, por exemplo, eu posso pegar uma lei do Código de Direito Penal, aquilo ali, basta eu aprender, ler ali, pronto, acabou, decorei, pronto. Mas aqui não é só... Ela tem que transformar. Isso por dentro da minha vida. Por isso que Deus bate muito nisso. E por que estão novamente numa condição de exílio quando o livro é reescrito? Porque não viveram. Sabiam, conheciam, mas não viveram. Nós não podemos cair na mesma Daí entra ideia, aquelas né? expressões que encontramos no livro, né? De circuncidar o coração. Né? Não só os rituais judaicos, né? Mas versículo 17 aqui, ó. Não haja ninguém entre vós, homem ou mulher, família ou tribo, cujo coração se afaste hoje do Senhor nosso Deus, né? Aquilo que a Maíla colocava, veja o que Jesus recorda: esse povo me louva com os lábios, mas tem o seu coração longe de mim, né? Sim. Então tudo isso daí é essa questão de realmente a gente compreender o coração da lei, para que esteja em nosso coração seja circuncidado. Interessante é que Jesus vai vir e vai bater nessa mesma tecla. Exatamente. Não falei, Quer aquela dizer, hora, a ladainha dele continua a O mesma. povo continua pregando a lei, demonstrando que conhece a lei, cheios de enumerações, de lembranças de que sabem o que é a lei, mas não introjetaram o que aquela lei precisa trazer para o seu coração. Exatamente. Os grandes confrontos de Jesus, principalmente com os fariseus e com os doutores da lei, era isso. Eles sabiam, praticavam a lei, mas sem o coração, sem a misericórdia que a gente falou anteriormente. Então, conheciam, falavam, ensinavam, mas não viviam plenamente, com o espírito dos ensinamentos. Por isso que Jesus tem uma frase com os fariseus que ele diz assim: vocês põem fardos pesados sobre os ombros dos outros que nem vocês aguentam. Não é? Olha aí para você ver. Então a gente não pode também, ao estudar os textos bíblicos, cair nessa mesma questão.
Conheço tudo, sei tudo. Já li a Bíblia para trás, para frente, não sei mais o quê. Mas não vivo ainda. Ok. Né? Ai, como é bom saber, né? Como é bom saber para se transformar, É, né? sim. Eu quero agradecer nossas mestres. Muito obrigada, professora Eu que Maíla. agradeço. Muito obrigada, Padre Carlos Henrique. E agradeço a você também, que acima de tudo nos faz ter sentido, nos faz acreditar o sentido de todo esse trabalho que a gente faz, de conscientização, primeiro para nós, né? Exato. E que depois cale em cada um para que a gente possa então ir transformando nossos corações. Fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, e até o nosso próximo programa Páginas da Bíblia. Salve, Salve Maria Imaculada. Imaculada.